Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir uma leitura em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 ao 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Vivemos em um tempo em que muitos escolhem o caminho mais confortável, o mais fácil e o mais aceito pelo mundo. Moisés, porém, escolheu o oposto. Ele renunciou posição, poder, sucesso, fama, reputação, prestígio, porque viu o melhor, alguém que o mundo não vê, Cristo. Moisés tinha uma única razão e uma única motivação: Cristo como a sua recompensa. Ele não estava atrás de coisas, mas de uma pessoa de Cristo, como sendo a sua recompensa, o seu galardão. Em cima desse texto de Hebreus 11, 24 a 27, vamos analisar algumas atitudes, posturas e decisões de Moisés, que ele tomou, que estão reveladas no texto. E vamos começar com esta consideração que ele fez. Considerou o opróbrio de Cristo como maior riqueza. Versículo 26. Considerou. O que significa considerou aqui? A palavra original usada aqui é regiomai. Significa avaliou com cuidado, estimou como superior, avaliou cuidadosamente, julgou com valor, estimou como algo importante. Não é uma decisão impulsiva. É como alguém que pesa duas coisas na balança e escolhe o que tem mais valor real. Moisés considerou o opróbrio de Cristo como maior riqueza do que os tesouros do Egito. É importante observar que estamos falando da maior potência da época. Era o Egito. E esta revelação aqui, irmãos, é grande, é profunda.
porque é a revelação do opróbrio de Cristo em um tempo muito antigo. E Moisés teve esta revelação. Moisés olhou para os tesouros do Egito, como eu disse, né? Uma superpotência. Moisés olhou para os tesouros do Egito, uma potência na época, uma potência militar também na época. Ele olhou para esses tesouros do Egito, posição, conforto, mas também olhou para Cristo, mesmo que isso significasse sofrimento. E ele decidiu que Cristo valia muito mais. E é com ele que eu vou ficar. Ele não foi guiado pela aparência das coisas, mas pelo valor eterno de Cristo. Como que você é guiado? Como que você avalia as coisas? Pela aparência? Pelo valor, pela posição que você acha que tem? Ou pelo valor eterno de Cristo? O que Moisés considerou como maior do que os tesouros do Egito? O que ele considerou maior do que os tesouros do Egito? O opróbrio de Cristo. O opróbrio de Cristo. Essa palavra opróbrio significa vergonha, humilhação, rejeição, desonra, escárnio, mas com certeza, certamente, o opróbrio maior de Cristo é a cruz. O maior opróbrio, vitupério de Jesus Cristo foi a cruz. Nela, ele foi exposto à vergonha, rejeitado pelos homens, tratado como maldito e crucificado fora dos muros da cidade, Jerusalém, num lugar chamado Calvário. Quando cremos a nossa crucificação com Cristo, ela também se torna um opróbrio para nós. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando cremos na nossa morte com Cristo, isso se torna um vitupério para nós também. Uma vergonha aos olhos do mundo, mas um privilégio diante de Deus. Muitos seguem políticos, até brigam por eles, seguem líderes religiosos ou ideias por diversos motivos. Mas eu, pela graça de Deus, sigo o Salvador do mundo, Jesus Cristo, meu Salvador também, levando com alegria o seu vitupério, o seu opróbrio. O opróbrio de Cristo representa mais do que passar pelas mesmas humilhações, zombarias, rejeições pelas quais ele passou, mas ser crucificado com Cristo. Era isso que Moisés visualizava pela fé, chamando de galardão, recompensa. Ou seja, ele enxergou no próprio Cristo o seu galardão, a sua recompensa.
E essa ideia é reforçada quando se diz: pela fé permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Repare que o que Moisés vê pela fé é aquele e não aquilo. Não é aquilo, é aquele, porque ele está vendo pela fé a pessoa de Cristo, o opróbrio de Cristo. Na visão espiritual de Moisés, só havia Deus, só havia Cristo e nada mais. A sua é assim? Vou repetir. Na visão espiritual de Moisés, só havia Deus, só havia Cristo e nada mais. Ou seja, ao dizer: estou vendo o galardão, a recompensa, Moisés estava dizendo: Cristo é a minha recompensa, a minha herança, o meu suporte, a minha proteção, a minha porção, a minha suficiência, a minha esperança, o meu tudo. Mesmo antes da cruz ser erguida no Monte Calvário, Moisés se identificou com o sofrimento e a rejeição que Cristo enfrentaria. Isso aqui é muito profundo. É uma revelação profunda. Moisés escolheu ser visto como fraco e rejeitado porque valorizava a identificação com Cristo. Ele escolheu. O que você valoriza mais? As coisas, os divertimentos, os ganhos que o mundo lhe oferece, ou a comunhão com Cristo? Aí você deve escolher. O que é maior? A cruz, mesmo que isso te custe vergonha. Moisés viu em Cristo maiores riquezas que os tesouros do Egito. O Egito representa tudo que é valioso aos olhos humanos: poder, posição, prestígio, prazer. Moisés podia ter tudo isso, mas escolheu Cristo como o seu tesouro. E essa escolha não é fácil. Não é fácil. Começando nas pequenas coisas. Cristo tem sido sua maior riqueza? Pense, Jesus Cristo tem sido mesmo a sua maior riqueza? Ou você ainda acha que as coisas do mundo valem mais? Avalie se não é isso que está acontecendo com você. O salmo que foi lido agora há pouco, teve um texto que diz assim que um dia nos teus átrios vale por 1000 anos. Você pensa assim? Tinha um irmão aqui, que o Senhor já o levou, que gostava de cantar um hino. E ele cantou muitas vezes aqui. Jesus é melhor.
Jesus é melhor que ouro ou bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é melhor, sim, melhor, muito mais que tudo que o mundo conhece e nos dá. Ele é o melhor, incomparável, sim. Jesus é melhor para mim. Jesus é melhor que o conforto e paz. Jesus satisfaz como ninguém satisfaz. Melhor que prazeres da vida, o fulgor. Melhor é Jesus, o bom Salvador. Jesus é melhor que honras sem fim. Jesus é melhor do que tudo para mim. É tudo para mim, meu Consolador. Jesus é melhor, o bom Salvador. Tem outro louvor curto, bem curtinho, mas tão significativo. Você conhece, é antigo também. Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho, guardado no peito. Ele é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho, guardado no peito. Ele é tudo para mim. Cristo tem sido sua maior riqueza? Tem sido? Quem vê a Cristo como recompensa, vive acima do mundo. Se você vê a Cristo como recompensa, você vai viver acima do mundo, das vantagens que Ele pode lhe oferecer. Você vai viver acima do mundo. Qual é sua recompensa? O que você espera? Uma bênção ou o próprio Cristo? O texto diz que ele permaneceu firme como quem vê o invisível. Permaneceu, firmeza alimentada pela fé, não pelo esforço humano. Ele não temeu a ira do rei. E aqui, rei pode estar apontando, do ponto de vista simbólico, para o diabo. Porque via aquele que é invisível. A perseverança nasce da visão espiritual de Cristo e é sustentada pela graça. Se você está firme, se você continua firme, sempre firme, essa firmeza vem da visão espiritual que você ganhou. A sua firmeza está baseada em Cristo, na visão espiritual contínua de Cristo. Pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Faraó era aquele que estava lá em cima. Era o déspota, quem mandava em tudo no Egito. E a filha dele também, a princesa. E aí o texto diz aqui que pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nesse caso ele ia ser o neto do grande Faraó. Privilégio para muitos. O que significa recusou ser chamado filho da filha de Faraó? Moisés foi adotado,
Você conhece a história. Ele foi adotado pela filha de Faraó e criado como príncipe no palácio egípcio. Depois você pode ler Êxodo capítulo 2, o versículo 10. Ele tinha acesso às riquezas do Egito, ele tinha acesso à posição real, segurança, instrução, educação e prestígio. Isso também está registrado. Depois você pode conferir que é Atos 7, versículo 22, por aí. Mas em Hebreus 11, 24, o texto lido para nós, vemos que pela fé Moisés tomou uma decisão consciente, recusou essa identidade, porque ele, ou melhor, mas em Hebreus 11, 24, vemos que pela fé Moisés tomou uma decisão. Recusou essa identidade porque ela não era verdadeira. Ele rejeitou o conforto e o prestígio do mundo para se identificar com o povo de Deus, ainda que isso significasse sofrimento, ser maltratado. Mas tem um significado mais profundo ainda. Recusou significa negar, rejeitar deliberadamente. Moisés renunciou ativamente ao direito, ao trono, ao direito e privilégio de ser visto como parte da casa real do Egito. E isso foi um ato de fé, foi um ato de identidade e fé. Moisés entendeu que não pertencia ao Egito, mesmo tendo sido criado ali. Você já entendeu que você não pertence a este mundo, mesmo tendo nascido aqui, criado aqui? Ele pertencia a Deus, pertencia ao povo de Deus. Recusar ser filho da filha de Faraó foi renunciar a uma identidade mundana, falsa, para abraçar sua identidade espiritual e verdadeira. Recusar o falso brilho deste mundo para ficar com Cristo, ficar com o opróbrio de Cristo. Muitos hoje querem ser reconhecidos, exaltados, ouvir o som das palmas do mundo. Mas Moisés recusou tudo isso por algo muito maior. O quê? Cristo e o seu povo. Também somos chamados a renunciar o que parece vantajoso aos nossos olhos humanos para seguir Jesus. Aqui está um ponto importante. Tem coisa que parece ser uma vantagem para você. E é interessante porque quando é uma vantagem, enche seus olhos. Você se anima. Mas olha, mesmo que pareça vantajoso aos olhos humanos, devemos rejeitar para ficar com Cristo, com Jesus, com a sua comunhão, com sua palavra, com o seu povo. Ou você não gosta do povo de Deus? É o melhor lugar. Tem alguns que são chatos, né? Chatinhos, mas Deus trata, Deus corrige.
é o melhor lugar que existe, eu acho, é junto do povo de Deus. O mundo oferece títulos, posições e fama, mas nossa identidade verdadeira está em Cristo e segui-lo é o mais fascinante projeto de vida. Para mim é. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Ele não foi forçado. Ele preferiu. É uma preferência. O pecado deixou de ser prazer e passou a ser rejeitado. O pecado passou a ser rejeitado. Deixou de ser aquele prazer, depois que Deus nos salvou com a sua graça. Ele passou a sentir repulsa, como Deus sente. Isso é libertação verdadeira. Não é apenas da culpa, mas do prazer do pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é a libertação apenas de uma culpa. É a libertação do prazer do pecado. Jesus Cristo, através da morte dele na cruz, nossa morte com ele, ele tira esse prazer nosso do pecado. O pecado ainda é prazeroso para você? Ou, como Moisés, você tem nojo do que antes te atraía? Muitas vezes o pecado dá uma sensação de prazer. E é exatamente por isso que o pecado é tão perigoso. Porque você sente um prazer no pecado, naquele momento que você está pecando. Se fosse como uma dor de dente, que você pecasse e doía o dente, mas não dói. Aquele momento é um momento prazeroso. Depois fica azedo. Pensa em uma pessoa, num homem ou mulher, traindo o seu companheiro ou companheira. Naquele momento é um prazer. Depois azeda. Porque não envolve só ele. Vem a culpa, vem a mulher ou o homem, vem a família de ambos, vem os filhos, vem a igreja que desgraçou com mau testemunho. E o pior é o inferno. Pior é o inferno. Então, o pecado pode satisfazer algum desejo por alguns minutos, dias ou até meses. Talvez exista algum prazer do pecado que perdure por toda a vida aqui neste mundo. Mas não existe prazer eterno no pecado. Muitos pecados trazem satisfação na hora, como eu disse. Mas logo depois, passada a emoção do momento, o que fica é um vazio e sentimentos nefastos de culpa. Todos os prazeres do pecado são transitórios. As alegrias que o pecado oferece agora se convertem em choro e ranger de dentes depois no lago de fogo. Os prazeres imediatos do pecado se tornarão tormentos eternos. O tormento eterno é a consequência final do pecado. Mas há consequências
já no tempo presente. Que triste consequência. Por isso eu digo, o pecado não é brincadeira. O pecado não é brincadeira. Pense nisso. O pecado não pode ser tolerado, nem varrido para debaixo do tapete. Não se põe panos quentes sobre o pecado. O pecado precisa ser cortado pela raiz. E a obra da cruz tem como objetivo eliminar pela raiz essa natureza pecaminosa, para que ela nunca mais brote. O pecado, no singular, refere-se à natureza pecaminosa do pecador. Mas Deus tratou da nossa natureza pecadora na morte com Cristo nele na cruz. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Romanos 6,6, aqui é aquela tradução, linguagem de hoje, aquela mais antiga, de 1988. Na morte com Cristo, na cruz, Ele erradicou a nossa velha natureza pecadora, má, perversa, corrupta. Nossa velha natureza foi crucificada, morta e destruída em Cristo. E pela nossa ressurreição, juntamente com Cristo, recebemos a sua vida, a sua natureza, e Ele mesmo vem viver em nós a sua vida e manifestar a sua vida em nós. Moisés, pela fé, recusou, não foi forçado, recusou, preferiu, não foi forçado, preferiu, considerou, manteve os olhos fixos naquele que é invisível, não é naquilo, é naquele, permaneceu firme. Tudo porque viu Cristo. Quem vê a Cristo valoriza o que o mundo despreza. Despreza o que o mundo valoriza. E encontra em Cristo a única recompensa que vale a pena. Que possamos, como Moisés, viver como quem vê aquele que é invisível e fazer de Cristo o nosso tesouro, nossa escolha, nossa preferência, nossa perseverança e nossa recompensa.